Fala, lindão. Paz de Deus, tudo bem? Bem, vamos lá para a nossa segunda aula de Brasil colonial e tratar do segundo produto, que vai ser foco dos portugueses para exportação, que é o açúcar. Tá? No primeiro momento você tem o pau-brasil, no segundo momento o açúcar, e aí o terceiro momento vai ser a mineração, que aí eu já passei a aula para você, você já viu sobre. Tudo bem? Beleza? Bora lá então. Então é o seguinte, Nino, nessa primeira parte da aula a gente vai tratar sobre economia, a economia açucareira e depois falar do âmbito social, tudo bem? E aí das consequências que a escravidão vai trazer para o Brasil de hoje, certo? Então é de se pensar, por que o açúcar? Para o Brasil, a gente entendeu na aula passada que era algo, uma árvore específica daqui, e aí era uma árvore em que você podia utilizar da madeira, mas principalmente dela fazer o corante vermelho. Tá. E por que o açúcar? E por que não cacau? E não porque, sei lá, outra matéria-prima, outro produto para cultivar. Primeiro fator, o açúcar era um produto que tinha um alto preço, um alto valor na Europa. Já começa por aí. Eu não vou plantar um produto que não tenha valor, que tenha um valor insignificante, certo? Então o açúcar ele era um ingrediente muito utilizado, muito comprado pelos países para satisfazer a elite que utilizava desse produto, enfim, faz chocolate e assim por diante. O açúcar é maravilhoso, é ou não é? É, beleza. Mas também tem um segundo fator, a experiência portuguesa. Portugal tinha experiência nesse plantio, já tinha experiência com açúcar e na sua produção. Os dois lugares que foram testados o açúcar foi na Ilha da Madeira e a Ilha de Açores. E se você for pegar o mapa mundi, essas ilhas elas estão quase na mesma linha onde vai ser a região do Nordeste brasileiro. Pernambuco, Bahia e assim por diante, onde que vai acontecer mesmo essa explosão da cana-de-açúcar. Vai ter cana-de-açúcar em outras regiões do Brasil colônia? Vai. Como nós vimos na aula passada, São Vicente. São Vicente vai ter sucesso na plantação de cana-de-açúcar. Beleza, bacana. Só que você tem no Nordeste algumas características que vão fazer com que ela torne-se potência. Quais serão essas características? Primeiro, o clima adequado. É o clima ideal. A cana-de-açúcar ela vai se adequar a esse clima. E o segundo é o solo de massapê. É um solo exclusivo da região da zona da mata ali do Nordeste. E ele é extremamente fértil. Então, quando você for para o Nordeste um dia, ou não sei se você já foi, todo o litoral do Nordeste ele é lotado de cana-de-açúcar. Lotado. Eu lembro quando a gente foi passar o final de ano em Porto de Galinhas, a gente foi fazer um passeio e a gente tinha que pegar a estrada, não dava para ir pelo litoral, então a gente teve que ir para um pouco para o interior e depois ir em direção à praia lá onde a gente ia. E aí, cara, meio que a gente começou a andar sentido pro interior, não sei, acho que uns 20 ou 30 quilômetros, sabe? Anda, indo pro interior de Pernambuco pra poder pegar uma rodovia pra chegar lá na onde a gente quer. E nesses 30 quilômetros, cara, só cana de açúcar, só canavial, só canavial, só cana, 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 cana. E eu tô falando do período de hoje. Imagine naquela época, então. Mais ainda, creio, tá? Então, é... e você tem o litoral, então, cheio de cana-de-açúcar. E no interior você vai ter a pecuária. O alimento, a comida, por causa dessa explosão do valor da cana-de-açúcar, no seu preço, seu valor, portanto, por causa dessa valorização, as pessoas vão parar de produzir arroz, feijão, mandioca e plantar cana-de-açúcar porque é o que dá dinheiro. Então, nessa região açucareira, na região do Nordeste, a comida é muito cara. A comida do cotidiano é muito cara. A produção que acontecia no engenho de arroz, feijão, mandioca era uma produção de subsistência. Às vezes o que sobrava mandava para a cidade para poder ser vendido lá, mas aí era muito pouco. Então você tinha esse problema social. Você tinha terra, você tinha uma grande concentração de terra e aí vem aquela relação do modelo de produção que a gente falou para você, que a gente falou na aula passada, ou eu expliquei para você já, que é o plantation. Aqui nessa figura que apareceu é o solo de massapé, tudo bem? E aí são os canaviais crescendo, todos bonitinhos, tá? Mas aí é que a gente tem vários problemas.
e que vão ter reflexo na atualidade. O Brasil é interessante a gente perceber como a estrutura colonial ainda prevalece. Você tem uma grande concentração de terra na mão de poucos, tá aí a plantation para não explicar, para a gente não ter dúvidas, que uma das suas características é essa grande, oh, caramba, essa grande concentração de terra, a produção em um latifúndio, certo? E a monocultura. Essa é a característica da plantation, latifúndio e monocultura. E a gente vê um problema aí, porque se é monocultura, especificamente cana-de-açúcar, e os outros produtos, os outros alimentos? Então no Brasil colônia, as pessoas que não têm terra, que é a maior parte da população, então a galera que veio para cá e é livre, ela vai ter esses problemas, porque ela não tem posse da terra, ela não tem condições de comprar, então o alimento vai ser muito caro. A pessoa que vai tentar viver na cidade, ela vai sofrer muito, muitas dificuldades. Não à toa que a maior parte então da população está no meio rural, porque é na fazenda do senhor de engenho em que eu vou ter trampo. E aí eu vou ter algum dinheiro e aí eu compro os produtos do próprio senhor de engenho para poder me alimentar, por exemplo. Ou às vezes, obviamente, ele pode até oferecer o almoço e assim por diante, mas fora do seu horário de serviço, com o que eu vou me alimentar? Com o que sai ali da fazenda que eu compro com parte do meu salário. Certo? Então, olha o problema, não é tão diferente que nós temos hoje. Certo? Essa consideração de terra na mão de poucos, e aí a fome no Brasil, a miséria no Brasil e assim por diante. E é interessante, beleza? Espero que tenha ficado claro aí. E é interessante que quando a gente fala de plantation, então a monocultura e esse latifúndio, ela é estratégica, não é à toa que é escolhido esse modelo. Porque ela ajuda na ocupação do território e ela garante uma grande produção. O Brasil ele precisa ser ocupado, com medo das invasões, com medo de perder essa terra. Então eu vou usar a plantation para que eu possa o máximo possível ocupar esse território. Eu deixo então a terra na mão de poucos, mas então ele vai ter dinheiro suficiente para ter essa responsabilidade, para cuidar desse território. Algumas terras com financiamento do Estado. Lembra na aula passada, governo geral, que o Estado português, o governo português vai comprar algumas capitanias hereditárias. Então, mas qual vai ser a estratégia? Eu vender, dar essa terra para essas pessoas, para que elas possam ocupar o território. Só que eu não tenho gente suficiente. Então é plantation, latifúndio, grande propriedade na mão de poucos, para as pessoas conseguirem proteger essa região. E uma grande produção, monocultura, porque eu quero ter renda, quero ter lucro aqui nessa terra. E vai ser com a cana-de-açúcar. Beleza? Não achei ouro aqui, então vai o produto que está bombando na Europa. Qual que é o produto que está bombando na Europa? Açúcar. E é isso que vai me dar dinheiro. Certo? Para finalizar, a escravidão. Eu tenho uma falta de homens livres no início, eu tenho uma falta de homens livres, então vou me utilizar de escravos. Tudo bem? E obviamente que isso circula grana, circula dinheiro nisso. Tudo bem? Essas são as características econômicas do açúcar. E aí eu vou tratar sobre a escravidão agora. Tudo bem? O sistema escravista. Certo? Bora lá. Bem, tentou-se no primeiro momento a mão de obra indígena no início, certo? Só que ela não houve sucesso, houve um fracasso dessa mão de obra. E aí você tem vários motivos. O primeiro motivo para o fracasso da mão de obra indígena é em relação ao seu meio de vida. O meio de vida do nativo era um meio de vida de subsistência. Ele não tinha uma lógica lucrativa, de lucro, de acúmulo. Ele produzia o que ele precisava. E aí vem, cara, aquela lógica preconceituosa de que, tá vendo? Indígena é vagabundo, indígena não trabalha. Olha lá, ele não suporta 14 horas de trabalho. Olha que absurdo, olha que vagabundo. Só que é interessante como você tem uma troca de valores aí, né? O normal é a pessoa trabalhar 14, 16 horas. Mano, que loucura é essa, velho? O certo é isso, é você se matar por 16 horas para trabalhar. E não ele, que ele vai ter, ele vai trabalhar o suficiente para sua existência, para sua sobrevivência, e aí vai, desculpa, aí vai desenvolver a sua religião, vai desenvolver a sua família, a organização tribal. Ele que tá errado? É a mesma coisa que a gente fala, você aí tá no cursinho, sai no jornal com uma maneira bem positiva, né? A menina que passou em medicina estudava 18 horas por dia.
E as pessoas olham isso de uma maneira nobre, né? Falando pra menina, nossa, que parabéns pra ela, é isso mesmo, esse é o caminho. Tipo, mano, caraca, velho, a pessoa precisa estudar 16 horas, 14 horas, 18 horas, não sei quantas horas por dia, pra poder passar. Isso é desumano, mano. Desumano isso. Mas essa é a lógica colocada pra nós. E todo o modelo, né? Todo esse sistema capitalista. É o trabalho, 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 produção, 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 mais, 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 mais. E aí quem não se encaixa nisso é vagabundo. Quem não se encaixa nesse sistema, ele ele é excluído, marginalizado, enfim. Tem toda uma questão lógica cultural que não critica esse modelo. É isso aí, valoriza a menina que fica 14 horas confinada dentro de um cursinho para estudar, para poder passar em uma universidade. E aí quem me garante que isso enaltece se realmente ela tem conhecimento? Veja a Bia, por exemplo, que não sabe mandar um arquivo lá de Word para a professora. Olha quantas coisas críticas sociais a gente pode trazer para hoje, né? Essa nossa herança colonial. Enfim. Seguindo, outro fator também para fracasso são as missões religiosas, os jesuítas. A busca de novos fiéis. Eu não posso ter fiéis católicos escravos. Então vai ter um choque aí entre jesuítas e os colonos. Colonos querendo mão de obra escrava indígena para poder trampar, para colocar eles para trabalhar, para tirar pau-brasil e depois para tirar cana-de-açúcar. Mas aí você tem os jesuítas que falam: não, você não vai escravizar os nativos, porque eles são filhos de Deus, são gentis, são puros. O trabalho, o suor do trabalho é para aquele que é o pecador, eles são puros. Lembra lá na Gênese? Terás que, através do suor do seu trabalho, né, tirar da terra, enfim, você sabe mais do que eu. Mas aí era proteger os nativos, proteger os gentis. Outro fator para o desastre é a catástrofe demográfica, as doenças. Milhões de nativos morreram com doenças que eles nunca tinham entrado em contato. Eles não tinham anticorpos. Olha a relação com o coronavírus. Porque o coronavírus é uma doença que todo mundo tem medo, porque ninguém nunca pegou. A galera não tem anticorpos. Então as pessoas podem ser transmissoras muito mais facilmente. Beleza? Uma boa questão de vestibular, de interdisciplinaridade. Relacionar essa catástrofe dos nativos com o coronavírus. Vai que, né? Enfim. E depois criou leis que proibiam a escravidão dos nativos. E aí os colonos, eles tentavam burlar essa lei com a famosa guerras justas. O que são essas guerras justas? Era o seguinte, o colono ele não podia escravizar os nativos, beleza? Não podia escravizar os indígenas, tudo bem, beleza. Mas há uma exceção. Caso o colono ele seja atacado, a sua terra seja atacado pela tribo dos índios, aí nessa guerra ele pode escravizar essas pessoas. Só nessa situação. O nativo, a tribo indígena atacou a terra do colono, beleza. Nessa guerra, nesse confronto, ele saindo vitorioso, ele pode escravizar os indígenas que sobreviveram. Só que aí, mano, o que acontece? Os colonos, então, tentavam fazer com que os nativos atacassem sua terra. Vamos dizer, sequestravam uma filha do cacique, sequestravam mulheres, violentavam umas mulheres, aí faziam de tudo para atiçar os indígenas para poder atacar o território. Atacando o território, falar, beleza, ok, ó, estão me atacando, vou escravizar. Essa era a forma de burlar essa lei. Entendeu? Beleza? Bora lá. Então, se a mão de obra indígena fracassou, qual que vai ser utilizada então? A africana. E aí, meu, a africana ela foi rapidamente utilizada, assim, quando você tem esses problemas com os indígenas, com os nativos aqui, a africana ela ganha espaço absurdo. Por quê? Porque o tráfico é muito lucrativo, velho. O tráfico negreiro é muito lucrativo. Pensa comigo aqui, lindão, pensa comigo. Pau-Brasil entrou em crise, cana-de-açúcar vai entrar em crise, próxima aula, a aula de amanhã eu mostro para você como que o ciclo do açúcar vai entrar em crise, o ciclo da mineração entra em crise, e aí você tem a era do café. Então, assim, quatro ciclos econômicos brasileiros, pau-brasil, açúcar, minério, né, o ouro e o café, quem sustentou isso aí foi o tráfico negreiro. Todos entraram em crise, menos um, o tráfico negreiro. O tráfico negreiro ele permaneceu, obviamente, até o início da sua
da proibição do tráfico em 1850, tá? Mas perceba que todo o modelo econômico brasileiro colonial e também na época da sua independência, pós-independência, então por quase 400 anos, toda a nossa economia ela foi sustentada pela mão de obra escrava, pela mão de obra escrava africana. E isso dava um lucro FDP, velho. Um lucro absurdo. Tem aí um mapa em direção não só ao Brasil. O Brasil, obviamente, era um dos principais portos em que se chegavam a mão de obra escrava africana, mas também, cara, nas Antilhas. Cara, é absurdo nas Antilhas. E aí, eu não consigo colocar o vídeo aqui no PowerPoint. Então, como lição de casa, você tem que analisar dois vídeos bem curtos e são, mano, pesados. Quer dizer, um é bem pesado. O primeiro vídeo é esse aí, o tráfico de escravos no Atlântico em 2 minutos. Bota esse título lá no YouTube e que você vai perceber, é muito legal os pontinhos para onde e qual é a direção desses navios negreiros, para onde eles estavam indo. Cara, você vai ver, é absurdo a quantidade que vem pro Brasil, mas nas Antilhas, cara, o Brasil torna-se o principal porto de chegada de mão de obra africana pós-revolução do Haiti. Revolução do Haiti, não sei se você sabe, é, 1800, início do século XIX, 1808, 1805, por aí. Quando você perceber nesse vídeo, depois desses anos, 1810, por aí, cara, é uma enxurrada de navios negreiros para o Brasil. Uma enxurrada. Beleza? Dá uma olhadinha lá, é um vídeo bem da hora, bem curioso, para perceber como que isso era tão lucrativo que foi permanecendo. Ele sempre foi se adaptando ao tráfico, à escravidão. Sempre foi se adaptando. Se adaptou ao pau-brasil, depois ao açúcar, ao minério e ao café. Sempre utilizado. Tudo bem? E aí esse segundo, é só você coloque esse título mesmo que eu coloquei, trecho extraído do filme Amistad. Aí tem a duração aí de 9 minutos e 25. Mostra o que acontece quando um negro ele era capturado na África e todo o seu trajeto dentro do navio. Malandro, até chegar. No caso, olha que interessante, o filme ele trata de esses africanos, esses escravizados, chegando nas Antilhas. Chegando ou em Cuba, se eu não me engano. O filme ele mostra. Então esse trecho é maravilhoso, cara. É incrível. E é pesado, mano. Pesado. 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 Mas assista, pra você entender o sofrimento, todo esse processo. Ele te dá muitos indícios. É um trecho de filme riquíssimo, cara. Você entender os detalhes do tráfico negreiro. E que aí, alguns desses detalhes eu vou tratar agora no próximo slide, beleza? Tudo bem? Mas dá uma olhadinha nesses dois vídeos. É bem bacana, você vai curtir, você vai gostar. Depois a gente troca uma ideia se você quiser, tudo bem? Bem, como que era a relação com os africanos? Para eu conseguir escravo. E aí, cara, aqui eu vou desmistificar com você muitas ideias que são bem deturpadas em relação com a história, com as coisas que aconteceram. Por exemplo, a principal delas. Por que a gente fala que tem dó do negro aqui do Brasil, sendo que lá os negros também escravizavam entre eles? Que negócio é esse? Tentando justificar o racismo aqui no Brasil. A gente tem que entender, cara, que a África ela é multiétnica. Não é por causa que a pessoa ela é negra que a pessoa ela se dá bem, se relaciona bem. Enfim, é muito louco isso. Essa ideia que nós temos que, se o cara é negro, já era. Negro com negro, os caras são amigos, são friends. Tipo, não, velho. A cor da pele ela é composta por uma proteína chamada melanina. E quanto mais melanina você tiver, mais protegido do sol você tá. Você não precisa de nada. Ponto. É isso. Então as relações entre os africanos eram uma relação de guerra. Você tinha vários reinos dentro da África, mano. O principal deles, por exemplo, é o Reino do Congo. O Reino do Congo ali que tinha uma proximidade com Portugal, acho que eu coloquei ali, isso, o Reino do Congo. Portugal conseguia, os traficantes portugueses conseguiam escravos através do Reino do Congo. E aí o pessoal fala, olha que absurdo, negro escravizando negro. Eu falo, mano, você tá louco, velho? Só porque o cara ele é preto, ele vai se dar bem com outro preto, mano? Você tem diversidade, você tem choques. O que foi a Primeira Guerra Mundial, mano? O que foi a Segunda Guerra Mundial? É francês e inglês. Segunda Guerra Mundial, por exemplo, era francês e inglês contra nazista alemão. Tudo branco, mano. Aí ninguém se assusta com isso. Óbvio que não, porque não faz sentido esse tipo de justificativa. É, na africano escravizava africano. Mano.
porque na África você tem diferentes povos, diferentes reinos e tem rivalidades, como aqui no Brasil, na América, em qualquer lugar do mundo. Porra, fico puto com essas coisas, enfim. Então era através disso. O reino do Congo era um reino muito poderoso, escravizava, escravizava não, entrava em guerra com uma tribo rival, um reino rival. Ele tendo vitórias, tinha escravos de guerra, vendia para Portugal. E a escravidão, e a escravidão proposta por Portugal, cara, ela é totalmente diferente da africana. Na verdade, cara, os portugueses eles dão início a uma lógica escravista nunca antes vista. Nunca antes vista. Se você for pegar desde a época da Grécia, velho, a escravidão ela era de guerra, então uma diferença entre reinos, entre povos, uma diferença étnica, ou uma escravidão por dívida. Mas nunca foi pensado, cara, na lógica do lucro. Eu vou ter escravos para ganhar dinheiro, por uma lógica mercantil. E essa é a novidade dos portugueses. É essa a grande novidade e por isso que a escravidão aqui vai ser enorme, nunca antes vista na história da humanidade. Porque a escravidão aqui é uma escravidão mercantil. No na África e na Europa antiga, na Idade Antiga, né, Grécia, Roma, a escravidão não tinha uma lógica mercantil, ganhar dinheiro. Não. Eu vou escravizar alguém porque ele é meu rival. Eu vou escravizar alguém porque ele tem dívida comigo. Mas perceba, ele tem que pagar essa dívida, não que eu vou ter lucro com isso. Olha, ele vai pagar, beleza, ok, então estamos quites. Agora, foi com os portugueses na África que você, cara, tem essa grande novidade. De eu olhar a escravidão como uma forma de obter lucro. E lucro pra cacete. Perceba aí o que eles trocavam entre si. O português dava armas, tabaco pra fumar e, mano, e cachaça, velho. Cachaça. Você tinha uma garrafa de cachaça, velho, comprava cinco homens. E aí chegava aqui no Brasil, obviamente chegava aqui nos portos brasileiros, ou nos portos também lá de Cuba e dos Estados Unidos, nas colônias do Sul, cara, vendia com um valor absurdo. O lucro, cara, o lucro era imenso, 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 imenso. Imagina, é meio que é meio que um milagre que Deus está fazendo com a minha mãe. Ela pega retalho e vende a 10 contos. Fala, mano, era retalho, mano, era lixo, era nada. Beleza, tô ganhando agora 10 contos. Tá ganhando 10 contos em cima. Entendeu? Tá claro essa questão e mostrar pra você que primeira coisa, falar que justificar o racismo aqui no Brasil porque escravizou o africano, cara, é o maior absurdo que tem. Beleza? A escravidão africana ela é de um jeito, no Brasil é outra. No Brasil você tem uma questão de cor de pele mesmo, uma questão de fenótipo. A escravidão brasileira. Tudo bem? Beleza? Na África não, na África são confrontos entre reinos e que eles ficavam em paz, às vezes, depois não, enfim. É uma outra lógica. Aqui é uma lógica mercantil, econômica. Tudo bem? Bem, você tem o apoio da Igreja Católica. A Igreja Católica ela vai já justificar a escravidão e aí a gente estava falando, até lembrei, acho que é Caim ou Cã, não sei. Eu coloquei, acho que tem esses dois personagens na Bíblia, Caim e Cã, ou não sei se é a mesma coisa o nome, mas um deles é aquele filho do de Adão, né, que foi o primeiro assassino, né? Então, a Igreja Católica falava que os descendentes de Cã ou de Caim, eles são o povo africano. Os descendentes de Caim ou Cã é o povo africano. Por isso, então, eles têm que ser escravizados. A Igreja Católica ela justificou a escravidão através da Bíblia, mano. Através da Bíblia, tá? Através dessa história. Relacionou essa maldição à população africana, tá? E, obviamente, como resistência a tudo isso, vai começar a surgir os quilombos, principal quilombo, Quilombo dos Palmares. Tem no Netflix um documentário, na verdade são 4 episódios falando Guerras do Brasil. E aí uma dessas guerras do Brasil fala sobre os quilombos. Recomendo, pode assistir que é muito legal, bem bacana, muito rico isso, tudo bem? Bem, indo para a parte já final da aula, vamos para a sociedade colonial. Tá? Como que era a sociedade colonial açucareira? Tá? Você tinha uma aristocracia, grupo dos melhores. Quem é o grupo dos melhores? Aqueles que têm terra, senhor de engenho. Certo?
Uma sociedade que é escravista, e isso é interessante a gente observar em alguns quadros, Muca. Olha esse quadro aí. Você tem um negro no pelourinho sendo chicoteado, certo? Perceba, tem mais dois ali que também já foram chicoteados. Só que ó quem tá batendo nele. É um negro também. E aí você vai falar pra mim, caramba, Alan, aí é contraditório. Cara, quando você tem uma estrutura escravista, o que acontece? Os negros, aquele que era liberto, o negro liberto, quando ele conseguia sua liberdade, sabe qual é a primeira coisa que ele fazia? Comprava um escravo para tentar se dissociar, falar, eu não sou mais escravo, eu sou dono de alguém. Então, uma sociedade de uma estrutura escravista, ela coloca valores em que, obviamente, que esse negro que conseguiu a sua liberdade, cara, ele não quer ser mais identificado como escravo. Só que ele tem a pele negra. E aqui no Brasil é essa relação. Se é negro, é escravo. Então qual era uma forma dele se distanciar e tentar se inserir socialmente? Mostrar que ele tem uma propriedade. Mostrar que ele é dono de escravo. E aí ele começa, olha que interessante, ele começa a negar que ele é negro. Ele tenta se embranquecer. Aí é aquela ideia que a gente vê hoje com as crianças. Cabelo liso, alisar o cabelo. Não vou ter cabelo ruim. É negar as suas origens o máximo possível. E uma grande forma de negação é eu comprar um escravo. Falar, eu não sou mais escravo, porque eu sou proprietário de outro escravo. Pesado isso, né? Eu acho bem pesado. Uma sociedade patriarcal, o senhor de engenho é um grande comandante. E aí mostra também, de novo, mais uma herança para nós. Esse dono de terra, óbvio que ele tem que obedecer leis do governo geral, sem sombra de dúvidas. Mas é o seguinte, meio que na sua terra, ele que dá a lei. Você não tem tanta fiscalização assim no Brasil colonial. E hoje também, né, amigão? Mas o senhor de engenho, o dono da terra, o dono da propriedade, ele que faz a lei. E é sempre a figura de um homem, o senhor do engenho, o dono do engenho. Então, os filhos, os meninos, eles podiam estudar. Podia aprender a ler, escrever, fazer faculdade. A menina não. A menina, ela tinha que aprender a costurar, cozinhar, nem cozinhar direito, e ter filhos. Costurar, saber música e ter filhos. Ponto. Eu lembro, quando você visita um casarão colonial, você consegue saber qual que é o quarto do menino, qual que é o quarto da menina. Sabia? Isso é bem interessante gente, nessa arquitetura. O quarto da menina, ela é cheio de janela e é onde muitas pessoas passam. É um local de passagem o quarto dela, para as pessoas ficarem sempre de olho nela. Lembra aquela ideia? Ela é virgem, tem que protegê-la. Ela é dócil, ela é frágil. Então tem uma grande fiscalização onde ela está a todo momento, esse controle em relação à mulher e a sua postura. Enquanto o quarto do menino, você sabe que é o quarto do menino, sabe por quê? Além de não ter tanta janela, tem uma escrivaninha. Ele tem um local onde ele escreve, tem livros, ele estuda. E ele tem a sua privacidade, já que não tem muita janela. Tem uma janela, normal como qualquer quarto, tem uma janela, tem a porta, não é o local de passagem, ele tem privacidade. Às vezes ele leva uma escrava, transa com ela, a estupra na verdade, né? Força sexo com ela. Olha quanta coisa a gente pode relacionar com o nosso Brasil atual, Muca. Olha quanta coisa. Olha as nossas raízes, velho. Seguindo. Alforria. Isso também vai ser uma grande, um grande, um importante pilar aí dessa sociedade para tentar conter as rebeliões dos escravos. Não sei se você sabe o que é a alforria. A alforria é uma carta, um documento em que quando o escravo ele consegue a sua liberdade, o senhor de engenho oferece a ele. Então quando ele está na rua e a polícia o para, fala: o que você está fazendo aqui? Você é dono de quem? Aí ele mostra a carta de alforria, falando: não, eu sou livre, tá aqui minha carta de alforria, eu estou liberto, eu sou um ser livre. Então, então o escravo, a alforria aqui ela tem
um papel importante aqui, porque o escravo ele tinha esperança de ser liberto se ele respeita o senhor de engenho. Se ele é um escravo, mostra ser um escravo fiel, ele pode conseguir alforria. Então, assim, muitas rebeliões de escravos que iriam acontecer na terra do senhor de engenho, às vezes era delatada. Tinha sempre um X9 que chegava a falar para o senhor de engenho o que ia acontecer, e esse cara tinha a esperança de conseguir a alforria, e na maioria das vezes acontecia. Isso era uma forma de dizer o quê? Ó, não se rebele. Não se rebele, não me traia. Quem me trair vai ter a pena da morte. Aí tinha vários modelos de morte, o chicote é um deles aí, né? O açoite, tomar chicotada até morrer. Então você tem uma punição para aqueles que vão se rebelar contra mim, e aquele que está ao meu lado pode ser uma forma de, se me agrada, eu dar alforria. Então é uma forma de controlar essas rebeliões. Tipo, talvez, quem sabe, o senhor de engenho, se eu for um cara fiel, se eu mostrar, se eu tiver uma boa relação com ele e tal, quem sabe ele me oferece essa carta de alforria. Beleza? Então o escravizado, ele pensava duas vezes antes de fazer a rebelião. Pesava bastante. Pô, mas eu posso conseguir alforria sem precisar arriscar minha vida numa rebelião. Beleza? Certinho? Consequência da escravidão. Qual que foram as consequências da escravidão, Luca? Aqui você tem essa imagem aí, né? Da galera retirando a cana-de-açúcar, levando pro engenho, pro moinho aí, depois tirando o caldo dele. Beleza. Mas uma coisa interessante que aí eu queria explicar para você, é essa desvalorização do trabalho braçal. O trabalho braçal ele é muito desvalorizado, principalmente no Brasil, né? Estuda para você não ser um pedreiro. Quem nunca já não viu isso? Estuda na rua, estuda senão você vai ser igual ele, um gari, por exemplo. Todo tipo de trabalho braçal está relacionado ao escravo, à escravidão. Isso é uma herança que nós temos hoje. Se você for para outros países, Muca, por exemplo, vamos pegar um país top, né? A Alemanha. Na Alemanha, uma pessoa que escolhe não seguir a área acadêmica de estudo, vamos dizer assim, ele faz faculdade, mas assim, eu vou fazer faculdade de eletricista. Esse cara, a diferença salarial dele com uma pessoa que tem um doutorado é duas vezes. O cara que ganha doutorado ganha duas vezes mais do que o cara que é eletricista. Enquanto que aqui no Brasil a pessoa ganha 10 vezes mais, 20, 15 vezes mais. Então, assim, na Europa, e aí não só em relação, em relação à escravidão, mas tem outros motivos lá para isso acontecer. Mas na Europa você não tem uma desqualificação do trabalho braçal, ele é valorizado. A pessoa que faz um tipo de trabalho braçal, que trabalha seja pedreiro, mecânico, encanador, cara, ele viaja por toda a Europa, ele viaja, ele tem uma vida boa. Ele consegue pagar uma faculdade, lá nas faculdades são particulares, ele consegue pagar uma faculdade particular para o filho dele, se ele quiser seguir sei lá, qualquer tipo de área. Ele consegue pagar uma faculdade particular de boa, ele consegue pagar. E o filho pode escolher seguir a área do pai, uma área de eletricista, encanador, tem cursos para isso, faculdade para isso lá. Ou ele vai seguir uma área acadêmica, uma área mais voltada à ciência, vamos dizer assim, né? Entende como eu quero saber? Entende essa diferença? Né? Essa área acadêmica que eu quero dizer para você é que a gente tem hoje nas faculdades: farmácia, direito, medicina, enfermagem, história, geografia, são áreas ciência, trabalha com ciência. O encanador, ele não desenvolve a ciência, então ele não tem, eu sou mestrado em encanador, mestrado em pedreiro, não tem isso. Não é uma área acadêmica. Tem faculdade, mas não é uma área acadêmica, como a gente conhece hoje. Então a gente tem uma desvalorização do trabalho braçal. Consequentemente, Muca, nesse período, olha a inversão dos valores aí, que interessante, como as coisas vão mudando, se transformando. Você ter um corpo sarado não era símbolo de beleza, muito pelo contrário. Ter o corpo sarado significa que você faz trabalho braçal. Logo, você tem uma vida relacionada à escravidão. Então não era sinônimo de beleza ter um corpo sarado. Isso só vai começar a acontecer pós-abolição, que aí a elite vai começar a praticar, por exemplo, futebol. O futebol tinha parte da elite, mesmo pós-abolição, que não queria praticar, porque falava que é uma coisa bruta, uma coisa esporte físico, você ficava com seu corpo
vamos dizer assim, trincado, né? Ficava mais fitness e isso não era bom. Porque significa que você faz trabalho braçal e quem faz isso é escravo, é negro. Eu não sou, eu sou ele. Ai, meu Deus, sua namorada me deu susto. Oi, o almoço tá pronto? Beleza. Vou finalizar aqui. Então, assim, cacete, mano, você tomou susto aí ouvindo? Jesus amado. Então, é... daí tem essa questão do corpo sarado, malhado. As pessoas não queriam ter esse corpo era feio. Porque se relaciona a trabalho, se relaciona a escravidão. Beleza? Tem o racismo, e aí a gente consegue. Tem dois tipos de racismo aqui que eu vou mostrar pra você. O racismo social. Não tem como não falar do sistema prisional brasileiro, em que a maioria são brancos. Desculpa, a maioria são negros. Você tem uma população brasileira que é 51% negra, e o sistema prisional você tem uma população brasileira que é 67% negra. Véio. Olha a quantidade de negros que eu tenho no sistema prisional, enfim. Aí você tem vários problemas. Você tem essa marginalização do negro pós-abolição. Você não tem um projeto de inseri-lo na sociedade, você tem um projeto de excluí-lo. E aí você também tem o racismo cultural. Tá lá, denúncias de ataques a religiões de matriz africana sobem 47% no país. Essa matéria é do ano passado, tá? 26 de janeiro de 2019. A gente tem muito preconceito com tudo que é cultura relacionada ao negro, seja de religião, seja do rap, funk. O rap no Brasil, vamos lá, o rap no mundo internacional, ele só conseguiu ser inserido na vida das pessoas sem muito preconceito por causa do Eminem, branco. No Brasil, o rap ele só conseguiu estar na boca do povo por causa do Gabriel Pensador, branco também. Precisou de um branco para conseguir colocar essa cultura do rap no cenário nacional. Você tem o samba, então samba, rap, funk, são todas músicas, estilos musicais, estilos de roupa que são muito julgados como bandidagem, bandido, bandido, bandido. Cultura negra, cultura da periferia da favela. Entendeu? Então é um racismo cultural. Tem o social, o cultural e para finalizar, você tem a banalização da violência. É normal, é natural eu usar a violência contra o negro. É normal, é natural eu utilizar a violência na periferia. Porque é assim. Vira uma coisa banal, é normal. Normal. A polícia entra na periferia atirando, normal, é isso aí. Banaliza. É isso aí, é normal, acontece, é assim mesmo. Então você tem essa banalização da violência. Aqui, cara, você tem um policial apontando a arma dentro de uma escola do Estado. Eu duvido um policial fazer isso em qualquer escola particular. Em qualquer escola particular. Vamos botar aqui no Tatuapé. Sabe quando que um policial desse ia apontar uma arma na cara de um aluno aqui no Tatuapé? Mano, se ele faz isso, ele é expulso da corporação da polícia. Ele é expulso. Porque eu tô mexendo com o filho do juiz, o filho do médico, o filho da classe média. Agora, fazer com o filho da empregada, normal. Tá aí as consequências da escravidão. Quantas vezes um menino negro ele é parado na rua várias vezes em um dia? Mais de uma vez ele é parado. Isso é bem interessante a gente pensar, Muca. Seguinte, o cara ele é inocente. O menino é negro, tá lá e a polícia para no período da manhã. Depois a polícia para no período da tarde e para ele no período da noite voltando para sua casa. Sabe o que parece? O sistema o enquadrando. Fala, não, mas você vai fazer um dia, você vai fazer uma hora, não tem como, você é negro. É o sistema, é o Estado colocando ele, tipo, você é bandido, se você não é agora, vai ser depois. Por isso que eu tô aqui te parando no mesmo dia. Porque se você não tá fazendo algo ruim agora, vai fazer depois. Entendeu? É isso, Muca. Beleza? Tá aí. A aula de hoje é essa. Tá? O açúcar e a escravidão e algumas consequências dessa escravidão. Tá bom? Qualquer dúvida, manda um zap, tá? E é bom você estar assistindo esses vídeos aí, viu? É nóis, tá bom? Grande beijo, grande abraço, a paz de Deus e até amanhã.